Vamos abrir a imagem do estúdio para quem está acompanhando via YouTube. Estamos recebendo os 3 vereadores de oposição, acho que mais constante, inclusive, do governo Samir, o Gustavo, e a Deise e o Keck, que também, digamos, foram para a oposição durante a gestão do governo Samir e têm sido muito combativos aí. Primeiro, Gustavo Cipriano, obrigado pela visita, sempre bom te receber, bom dia. Bom dia, Bica, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hiper, é um prazer estar falando com vocês aqui novamente. Sabe por que eu começo com o Gustavo? Que aqui o Gustavo é nosso ouvinte, né, cara? Diariamente ele manda um bom dia pra gente, tá acompanhando a live. Então a gente privilegiou, fugimos à boa educação de primeiro as damas, perdoa. Deise Cardoso, tudo bom, Deise? Bem-vinda, bom dia. Muito bom dia a todos, bom dia, Rafael, bom dia aos meus amigos vereadores e a todos que estão agora, né, nos escutando agora, nos ouvindo. Muito bom dia. Bom dia, Keck, não contou com privilégio nenhum, né, Keck foi o último. Bom dia, Keck, bom dia, Keck, bem-vindo, tudo bem? Bom dia. Estamos aí, né, cara, um dia importante, né? Democracia, né, em Laguna, e é muito bom, né, estar com meu amigo Gustavo e a vereadora Deise. Dia de repercussão, de muita repercussão ainda de tudo que aconteceu ontem. Esperava-se aquela tensão toda já? Vocês fiquem à vontade agora para definir quem responde pra gente. Esperava-se que fosse tumultuado desse jeito aquela pressão toda. Bom, tinha até carro de som durante o dia chamando as pessoas para participarem da sessão, né? Foi uma sessão muito esperada mesmo. Foi uma sessão emocionante, né, onde a gente viu toda a população de Laguna, né? Eu acho que tinha mais de 500 pessoas, tanto dentro da Câmara como fora da Câmara, né? A gente viu que a política na Laguna está mudando, né? Não dá mais, né? Não dá mais para ter gestores, né, que brincam com saúde, que brincam com educação. Não é o vereador Keck que está falando, não é o vereador Gustavo, não é a vereadora Deise, né? Onde um prefeito me faz uma licitação, né, direcionada a um projeto, né, um programa Crescer Sorrindo, que só essa empresa era detentora desse projeto, onde o prefeito pega o denunciante, né, que fez a denúncia na Câmara de Vereadores e leva para o seu gabinete, onde o prefeito interfere em todas as CPIs que estão sendo apuradas na Câmara de Vereadores, onde ontem o Judiciário mais uma vez, vereador Gustavo, vereadora Deise, interfere, né, numa investigação do Legislativo. Então a gente fica preocupado, a gente fica triste, e no mesmo momento que a gente está preocupado e fica triste, a gente está contente, porque o apelo popular, ontem na Câmara de Vereadores, o vereador Gustavo e a vereadora Deise, que votaram junto com o vereador Keck, junto com o presidente Irã, junto com o Romenig, junto com o Patrick e com o Tavinho, a gente fez o nosso papel, né, Gustavo? Com certeza, vereador. Então, Bica, a gente fica... Eu confesso, né, particularmente, fico muito surpreso com a situação. Não encontrei, mas fiquei sabendo desse carro de som, então isso... Eu também não, tô falando porque não, dois ouvintes me relataram sim, que tava rolando. Mas eu fiquei sabendo ontem no meio da tarde já teria esse carro de som e que estava andando pela cidade, chamando a população, e nós no meio da sessão ontem até falei com o vereador Patrick, chamei ele para ver que parecia que tinha 3 câmaras. Tinha um pessoal que estava dentro do plenário, o pessoal que estava no corredor e tinha gente fora da Câmara de Vereadores. Então esse apelo popular mostra que o nosso trabalho está sendo feito de maneira correta. A população quer saber quem são os culpados de todo esse imbróglio e suposto superfaturamento que ocorreu. Mais de 1.200.000 em adquirir kits, que era de 50 a 60 reais, que foi cobrado 600 reais. Então esse apelo popular eu acho que é justo. Mostra que a democracia está prevalecendo e que a população está se interessando cada vez mais pela política. E eu, como vereador, hoje, como estou, fico muito grato da população estar participando ativamente das sessões da Câmara de Vereadores. Tinham alguns agentes políticos ontem na plateia e isso me chamou muito a atenção, porque durante a manhã ontem eu entrevistei que o Soratinho aqui. E o Soratinho está batendo... ontem, por exemplo, ele falou que, olha, é uma determinação do PL nacional
que o único partido com quem o PL no Brasil não vai poder se coligar nas eleições municipais é o PT. Sim. E ontem foi interessante que nos agentes políticos da plateia, todos a favor da oposição, todos querendo, estava a Cida do PT e o Evandro do PL, né? Com seus grupos, digamos assim, mas os agentes políticos ali. Então, ontem a coligação aconteceu na plateia, nessa pressão. 4 partidos chegaram a se pronunciar, não é, a favor, embora os vereadores do PSDB, por exemplo, não tenham todos cumprido a determinação judicial, assim. Deise, ontem eu falei contigo no fim da sessão sobre a parte jurídica, tu e o Gustavo, que são advogados, assim, mas há o risco da suspensão por conta da determinação judicial, que aquela liminar da juíza, que uma das determinações era que suspendesse a sessão de ontem? Rafael, eu fiquei muito feliz ontem, né, com toda a movimentação do povo, e que tu disseste a questão política, os partidos que participaram, é que a gente sabe que Laguna é uma cidade ordeira, de gente de bem, que não aceita a corrupção. Nós somos um povo trabalhador, muito embora pessoas tenham falado mal da nossa cidade aí em rede social, e a gente não aceitamos isso. E ontem foi a resposta do povo lagunense e dos políticos lagunenses. Independente da bandeira partidária, da sua sigla, nós somos lagunenses, lagunistas, e queremos o certo. E o certo realmente foi o que nós encontramos aqui no processo, através de uma CPI, o que nós apuramos. Porque contra fatos não há argumentos. Ninguém inventou a roda, Rafael. Isso está muito claro, muito visível. Então, a revolta, ela é comum. E isso a gente verificou ontem, né, com a presença maciça da população. Questão jurídica, eu me reservo do direito de não falar sobre o pedido do prefeito, porque eu não li, eu não tenho acesso ao processo, é um segredo de justiça, eu não li o que eles pediram. O que eu vi foi a decisão da juíza, e assim, olha, respeito muito a justiça, até porque nós, eu e o Gustavo, somos operadores do direito, na condição de advogados, mas totalmente errônea. Totalmente distorcida, tem muitas questões ali que a gente já ficou com muita dúvida da própria manifestação dessa liminar, dessa decisão dela, né? Claro que é caráter sumário, então eu entendo que ela vai ser revista, não tenho dúvida, até porque olhando ali a gente já verifica muita incongruência da parte jurídica dessa decisão. Então eu não sei o que o prefeito pediu, nós não sabemos, né? O que ele apresentou para que a juíza se manifestasse dessa forma. E no meu entender, totalmente equivocada, totalmente eivada de situações erradas, como eu apresento aqui. E quais os próximos passos? Digamos que a sessão não seja suspensa, né? Que a justiça, como tu disseste, acabe revendo essa posição de ontem, essa liminar de ontem e não dê sequência nessa questão. Valide, vamos lá, que seja validada a sessão de ontem com essa votação. Quais os passos agora? O que acontece? Aí nós já temos aberta a comissão processante e aí sim vai ser dado o prazo para o prefeito e todos os que foram indiciados se manifestarem com contraditório e ampla defesa. Eu quero deixar claro que CPI é um processo investigatório. É como se fosse o processo na fase policial. Então não cabe, claro que pode levar advogado, em qualquer momento processual se pode levar advogado, mas não se deve respeitar o contraditório e ampla defesa nesse momento, porque realmente é apuração de provas para o indiciamento. E no momento processual de uma CPI, aí sim, prefeito, vice e todos os agentes políticos e econômicos vão ter o espaço para se manifestar sobre os autos. Sim. Esse é o procedimento. Então, o que a gente verificou ali? Porque o prefeito não levou advogado. Gente, o prefeito poderia ter levado advogado, ninguém disse para ele não levar. E outra coisa, outras pessoas levaram, inclusive a ex-secretária Silvana levou advogado, sem problema nenhum. E aquele momento de CPI, por isso que é um equívoco. Eu quero respeito à justiça, mas é o meu posicionamento enquanto advogado até. Que na CPI é o momento de tu investigar e todos são testemunhas. Só passam a ser indiciados após a aprovação do relatório para virar a comissão processante. Okay. Aí é outro rito. Aí, com certeza, essa questão de que tem que ter a presença do advogado, que pode ser ouvido ou não, depende das provas. É outro processo, vamos dizer assim. Começa um novo rito. E isso teve uma confusão gigantesca no corpo ali da decisão liminar. Porque para nós leigos, né,
é muita norma, e aí dificulta realmente na interpretação. Então, às vezes, a gente acaba caindo numa discussão, acompanhando discussões jurídicas, que a pedra rola acima da nossa cabeça. A gente não está compreendendo exatamente o que está sendo dito ali. Que se eu tiver equivocado, me corrige. Tu é, na Câmara, o mais experiente aqui do grupo, né? Tu tá com quantos mandatos na Câmara? 3 mandatos. 3 mandatos. É isso, né? Acho que Gustavo e Deise não... Deise chegou a ter 2 mandatos? Deise está no segundo? Não, é o teu primeiro, também, meu primeiro. Né? Desses 3 mandatos, que já tinha passado em alguma polêmica, alguma situação tão polêmica quanto essa, não? A gente tinha passado no primeiro mandato, quando o ex-vereador e presidente da Câmara, Roberto Alves, sob o plano diretor, o Gravatar, mas como essa de ontem, essa comoção, a cidade toda inteira, né, querendo justiça, né, porque não dá para brincar com saúde, né, não dá para te rasgar o dinheiro da saúde, né, não dá para te pegar 1,2 milhão, Gustavo, e a cidade precisando de remédio, os laboratórios parando, as clínicas de imagem parando, os postos de saúde tudo quebrados, né, não tem como. E ontem o que é que a gente estava votando? Eu, no meu modo de pensar, a CPI não precisava nem ir para votação. A CPI foi terminada, é uma investigação, né? Eu e a vereadora Deise, junto com o vereador Gustavo e os vereadores que votaram ontem, nós vamos entregar no Ministério Público, na polícia, no GAECO. Aquele relatório, aprovado ou não, pode ser encaminhado, pode seguir. Com certeza, nós vamos entregar e está liberado. Qualquer um pode acessar o site da Câmara, né, Gustavo? Deise. E vai ver, cara, não é o vereador que está falando, onde tem ali um extrato de conta, onde o dinheiro entrou na mesma hora que entrou, foi repassado para a empresa particular do Roberto Alves, onde 50 mil foi passado para um empregado dele. Então não tem, existe tanta prova, não é o que nem a Deise nem o Gustavo que está falando, está ali no relatório. Os vereadores, esses vereadores que são da base do governo, cara, eles têm a noção, eu não sei se eles têm a preocupação ou estão envergonhados do que fizeram ontem. Porque para mim, ontem, o relatório, mesmo com essa ação judicial que de uma promotora, uma juíza de Araranguá, de uma vara que não tem nada a ver, até um desprestígio pro nosso judiciário de Laguna. Por que não entrou em Laguna com o mesmo juiz? Ela entrou numa questão de plantão, né? Que era a juíza que estava de plantão para a região. Não sei se é isso mesmo ou não. Ouvi. O que dá para entender, que pode ter jogo político nisso. Até porque hoje as emendas que estão vindo para esse programa, onde veio para todas as prefeituras que teve problema, Gustavo, veio de deputados. E aí, deputados? E aí? Por que vocês não mandam dinheiro para infraestrutura, para comprar ambulância, para a escola, para a merenda? Agora, mandar emenda, Gustavo Deise, para comprar livrinho superfaturado. Aliás, sobre isso, eu sei que não é o assunto do dia, mas houve uma primeira denúncia de kits de livros para educação, né? Antes dos kits do Dentinho. Eu acho que até o que estava naquela primeira denúncia também, que me corrija se eu estiver equivocado, que eram kits de livros que foram comprados por uma empresa que já tinha vínculo com o Roberto Alves. Isso, aquela investigação parou na outra sequência? Na verdade, aquela foi uma ACP que foi apresentada por 3 munícipes, Dr. Gilberto, Dr. André e o Peterson do Nascimento. Essa foi apresentada, foi a questão. E a gente votou, aí já era a comissão processante, mas com vários fatos. Inclusive, pegava essa questão do dentinho também, mas lá da dengue e também a questão do loteamento. Uma denúncia que foi protocolada pela Flama. E aí estava nos autos muito mais complexo, eu digo os fatos. E aí, por questão judicial, também está suspensa até que seja retornado os trabalhos lá na comissão processante. Aí eu quero dizer, como foi errado isso aqui tudo, eu nem fiz, não aprovei o requerimento de CPI, nós não assinamos porque já tinha assinatura de 5 vereadores. Aí é automático a abertura da CPI. E a CPI foi para investigar
os trabalhos da Secretaria de Saúde. Não implica que não se chegaria a outros agentes, e foi o que aconteceu. Outras testemunhas foram sendo chamadas conforme a gente foi apurando, e as próprias que ali vieram indicavam. Sim. E esse é um processo de CPI de investigação. Então, não, eu, o vereador Kleber, o vereador Gustavo, nós não assinamos a CPI. Inclusive, foi o vereador, presidente Eide, o propositor com a assinatura dos demais. E qual é o tipo de parcialidade nisso? É o nosso trabalho. E nós fizemos a verificação, como vocês verificaram, pelos ditames da lei. E aí o prefeito não teve tempo de judicializar, caso ele entendesse que tinha direito, e judicializou aos 99, eu falo assim, porque tem prorrogação lá do segundo tempo. E aí faz esse papelão. E isso que aconteceu é um tapetão, é um papelão para a nossa sociedade. O povo ali, de forma maciça, e é um desrespeito ao legislativo. Então, que se trouxesse qualquer tipo de decisão judicial antes, ou não tiveram tempo, demorou 3 dias a convocação para a extraordinária, sem contar os trabalhos todos da CPI, que findaram com a entrega do relatório. Esse é o procedimento. Aí chegou no regime de plantão, tudo isso vai ser discutido, não tenho dúvida. Uma decisão dessa, como eu falei, que fala de comissão processante e não de CPI, de comissão parlamentar de inquérito, que é totalmente diferente o rito. Então, é realmente assim, ó, muitos equívocos naquela decisão judicial, que com certeza a Câmara vai rebater, e aí a gente pode conseguir continuar, né, a comissão processante já instaurada, ou se tiver que retornar, Rafael, uma nova votação, não tem problema algum. Até porque nós, né, ditos opositores, somos posição de Laguna. E nós não pedimos voto para vereador nenhum. Não é trabalho meu, não é trabalho do vereador Kleber, nem do vereador Gustavo, nem do presidente da Câmara. Cada um tem o seu voto e vai responder pelas consequências do seu ato político. Sim. Isso eu não tenho dúvida. Bom, Gustavo, explica pra gente que é leigo, o Gustavo que também é advogado, o que é que tocou no assunto da juíza de Araranguá. A Deise falou que é um juiz que estava de plantão. Juizado Especial Regional de Fazenda Pública. Então, o que nós ainda estávamos debatendo aqui antes. Algumas situações a gente não consegue ter a real proporção desse fato, porque tem até uma questão que ela fala ali que foi remetido a ela, então a gente não consegue saber a realidade dos fatos, haja vista que ainda está em segredo de justiça, né? Okay. Não tive acesso a tudo isso. Mas nos pega de surpresa, a gente sabe como é que funciona algumas situações. Acredito que tenha sido estratégia, né? Estratégia, tem a questão política deles mesmo, para tentar entrar nessa questão do juiz de plantão, tanto que a juiz de Araranguá, que acabou caindo, né? Para ela não teria a realidade dos fatos até que está acontecendo hoje na cidade de Laguna. Existe alguma incongruência, na minha opinião, na minha humilde opinião, mas existe algumas incongruências em sua decisão, questão de CPI, questão de comissão processante, respeito, acho que se eu não me engano a juíza Tânia Mara, respeito à decisão dela. Ontem a Câmara recebeu a denúncia, a decisão em meio da sessão, respeito, mas acredito que existem algumas incongruências que serão rebatidas, que serão debatidas posteriormente, e aí a justiça vai prevalecer se aquela sessão de ontem prevalece e segue o rito, transformando em uma CP, né, numa comissão processante, ou se tiver que haver outra sessão, eu concordo com a vereadora Deise, em gênero, número e grau, não tem problema nenhum de ter outra sessão. Uma nova sessão. Quer fazer sábado, domingo, feriado, na próxima segunda, na próxima terça, não tem problema nenhum. Fui eleito para representar o povo, independente de dia, independente de horário, e como respeitei ontem. Não é saindo da sessão e virando as costas pro povo que a gente vai respeitar. A gente era, no mínimo, aqui, todos os 3 vereadores que estavam ali hoje, no mínimo, tinham que ter respeito com a população que estava ontem no plenário. Eu vou pedir para vocês ficarem comigo, eu preciso fazer uma pausa, o intervalo já atrasei bastante aqui, vamos fazer uma pausa agora e a gente volta para falar então de comissão processante, se vai ser montada, se espera a justiça, como é que fica daí a sequência dos fatos na Câmara. O que é que já comentou, que o relatório pode ser levado para o Ministério Público e pelo que falou vai ser, então a parte da justiça é uma coisa, a parte política na Câmara, quais os próximos passos, que já tem gente perguntando aqui, impeachment, né? Calma, segura aí, deixa eu fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta aí com a sequência desse assunto. E olha aqui, ó, 8 horas e 35 minutos. Eu tinha prometido a gente falar do futuro,
Mas é que vocês trouxeram detalhes dos depoimentos que eu não acompanhei, porque foram 25 depoimentos, alguns muito longos. Eu fui naqueles que me chamavam mais a atenção primeiro. Fui ver o do Samir, fui ver o da Silvana, fui ver o do Rogério. E eu não vi o de alguém que é fundamental e que eu vou te pedir, que é para trazer pra gente de novo aqui, alguém que estava envolvida, porque eu comecei questionando, primeiro, como é que vocês chegaram nos PIX, porque não é algo simples aí. A Polícia Federal, quando investiga, é uma coisa mais... Vocês ali na comissão, na CPI da Câmara conseguiram. Então, vamos relembrar essa história. Como é que vocês chegaram na questão dos PIX, dos repasses de verba do lucro dos kits aí? A Cláudia, uma detentora de uma das empresas que ganhou, que tinha um contrato, né, com a Plano A, que é a Graziella, e nesse contrato ela ficaria com 8% e devolveria 92%, né? E a gente perguntou no plenário, na CPI, eu e a vereadora Deise, que fazia parte da comissão, para onde que ela fez o depósito. E ela falou que fez os depósitos em 3 contas. E 2 contas que ela fez, uma conta de 50 mil para um empregado do Roberto Alves, que não tinha nada a ver com a compra do livro, e 311 mil para uma empresa 73, que é do Roberto Alves e da filha dele. Então, o dinheiro foi para outro empreendimento de loteamento. Esse foi o ponto-chave, não tem? E o próprio direcionamento de quando chegou a mercadoria, quando chegou os kits, não foi entregue onde era para entregar, no almoxarifado. Foi entregue dentro da Secretaria de Saúde. Tu imagina entregar 2.000 kits dentro da Secretaria de Saúde no mesmo momento, no mesmo minuto, no mesmo segundo que foi entregue a secretária Silvânia, que era mulher do caseiro do Sami. Ela assinou a nota atrás, levou para a contadora fez a transferência da primeira nota, que é mais ou menos, era 2 notas, né, que dava quase 1 milhão, mas ela pagou a primeira naquele momento, naquele segundo, naquele minuto, né, vereador Gustavo, vereadora Deise? 500 mil transferiu para a conta da Cláudia. A Cláudia, no mesmo momento que recebeu o depósito, fez um Pix para essas 2 contas, para uma conta de 50 mil de um funcionário do Roberto e 311 mil para outra conta do Roberto, que é a 73, que é administrada por ele e pela filha dele. Então tu vê o complexo, como foi feito tudo aquilo, sem contar... E ela mesma já levou os Pix, ela já levou o Pix, como já ela apresentou a documentação. Desculpa, no mesmo momento, e para deixar bem claro, a Graziella, que é dona da Plano A, que fez aquela coletiva junto com o Samir, que fez a coletiva, ela era dona da Bela Lose, que hoje quem é dono da Bela Lose é o Roberto Alves, o marido dela. E quando ela fez a coletiva, ela deixou bem claro que o custo foi do... Capital intelectual. Isso. Nós convocamos tanto a pedagoga quanto a dentista, que fizeram... o capital intelectual era dela. Isso. E a pedagoga era irmã da Cláudia. Então, para te ter uma ideia de tudo que aconteceu, era tudo familiar, não tem? E uma das perguntas que eu perguntei, a vereadora Deise perguntou, qual era o prorabole, o que ela recebeu. E ela falou que ela tinha uma comissão, né, as 2, tanto a dentista quanto a pedagoga, de 3%. Aí ela falou, e está gravado, né, o vereador quer que está falando, a CPI está ali para mostrar, que recebeu 3%, mas não recebeu, Gustavo Deise, sobre o valor total do kit, R$600. Para ela, eles disseram que o kit custou R$180. Eles passaram a mão até na comissão de quem elaborou o projeto. Tu tá de brincadeira. E de quem vendeu também, os 8% também não foi em cima do valor da nota cheia, vamos dizer assim, da nota que foi apresentada para a prefeitura. Foi em cima de R$179, R$179 mil, não foi em cima do valor total. Então, a justificativa do preço do kit, que era o capital intelectual, que cada um tem o seu, que quanto é que ganha um jornalista para fazer um livro, quanto é aquele questionamento todo que ela fez lá, foram 3%, mais de menos da metade do valor do kit. Então, na verdade, vai dar 1% nessa conta aí. Mas vamos lá, que fosse 3% do total, 6%, que ia... Cara, é um absurdo. Eu não vi esse depoimento, eu vou ter que ir lá. Isso é o da Cláudia, né? E também, eu vou ter que pegar esse depoimento. E também tem, Bica, e a Deise, Gustavo pode falar, os preços dos livros que estavam ali. A Deise pode comentar agora, Deise.
a questão do preço dos livros, aí nós conseguimos, né, a nota fiscal da empresa Coan, Gráfica Coan, que foi onde foi pedido realmente o material gráfico. Pasmem, não foi pedido nem pela nem pela Plano A, nem pela Educare, que foi a empresa que ganhou, um dos lotes, 2 lotes, e também não pela empresa que é a da Cláudia Romagna, qual é o nome da empresa? Educare. Não foi pedido por nenhuma dessas empresas. Foi pedido pela Bela Lousa, que não teria nada a ver com a situação. E o que mais, assim, tudo é aberração. Quem entregou a mercadoria, conforme o vereador falou, foi a Plano A, a Graziella, que entregou pessoalmente lá para a secretária de saúde, a Silvana, que ficou na sala de reunião a mercadoria durante algum tempo e não foi no almoxarifado. Esse procedimento não é padrão, não existe esse procedimento e só aconteceu nesse processo licitatório, que também aconteceu em tempo recorde, né? Eu achei que o Preto Cripa comentou comigo de quando foi feita a licitação. Não, Preto, tá exagerando, não pode, não existe isso. E se vocês lembram de cabeça dos prazos de quando foi lançado, quando foi feito, quando foi definido, quando foi pago, uma coisa... 21 dias até a homologação e o pagamento, deu 21 dias. Do lançamento do edital? Do lançamento do edital, de todo o procedimento, e sem contar o pagamento, né? O pagamento aconteceu numa sexta-feira, né, Kleber? Mas também vereador? Vocês reclamam de tudo, né? Porque fizeram um processo ágil, né, cara? Um processo dinâmico para o poder público. E mais uma situação, não tinha toda a mercadoria sido entregue e já tinha acontecido o segundo pagamento. A mercadoria atestada não tinha sido entregue. Tanto que a secretária, quando retornou a Gabriele, ela retornou ao seu posto, ela não pagou a terceira nota, que ela esperou que a mercadoria fosse concluída, porque não estava ali toda a mercadoria, vereador Gustavo. Então, assim, o que nós queremos falar, Rafael? É um absurdo, tá ali para todos nós, né, que quisermos verificar esse absurdo. Não precisa ser advogado, não precisa ser técnico da área para saber que teve um sobrepreço. E teve um superfaturamento. Nós analisamos as notas fiscais, conforme a gente falou aqui da gráfica. Claro que tem a questão, né, da parte intelectual do processo, do projeto. E mesmo assim, caso houvesse mais 100%, vereador, em cima daquele valor que a gente colocou ali, apurou, não daria nunca o valor de R$600. Não aconteceria nunca essa situação se não tivesse um envolvimento político. Que aí é a chave da questão. Deise, a Aninha, minha querida amiga Ana Lúcia, nossa ouvinte fiel, que está sempre com a gente, a Aninha pediu para tu repetir o valor da gráfica. Quanto é que custou os livros na gráfica, na Coan? É porque a gente fez ali a verificação individual. Então, assim, tem livrinho que saiu R$4,99. Tem outros livrinhos por R$6,99. A gente fez porque são 2 lotes de 0 a 3 anos, as crianças, e de 3 até 6 anos, né? Tem ali a questão e a especificação do material. Mas nós pegamos a nota fiscal da Coan, porque a gente conseguiu isso através do depoimento, porque nós tínhamos pedido para a gráfica as notas fiscais no nome das empresas que concorreram, que participaram do certame. E a gráfica respondeu dizendo que não existia nota fiscal em nome dessas empresas. A gráfica fez certo, não existia mesmo. Durante o depoimento da Graziella, eu perguntei qual teria sido a nota, nome de qual empresa. Ela falou da Bela Lousa. Aí eu perguntei a gráfica, aí ela não quis responder, mas nós já sabíamos que era a Coan. E aí nós fizemos o ofício, solicitamos informação e a gráfica trouxe toda a parte documental da nota fiscal que eles emitiram e o valor individual de cada livrinho deste. Então, os livrinhos giravam de R$6 mais ou menos, aí, digamos. R$4,99, R$6. E aí a gente fez o valor também aproximado da sacola plástica, da sacola ecológica. E a gente fez ali, verificamos quanto que sairia cada kit. Tem kit que sairia R$64. Tem outro kit que sairia R$79. O preço médio, claro, a gente já sabendo, que conforme as empresas, como tu disseste aqui, podem colocar o seu preço no valor que quiserem. Só que o sobrepreço, ele é muito, muito verificado. E outra coisa, Rafael, as empresas que trouxeram os orçamentos foram as próprias e as únicas que participaram. E a lei de licitações, ela é muito clara, não pode ser feito dessa forma. Tu tem que fazer verificação em toda a questão de pessoas que vendem o mesmo material. É obrigação da licitação fazer essa parte. E o que a gente verificou? Ninguém viu esse processo?
E aí teve jurídico, teve a comissão da licitação, teve a secretária, e ninguém viu nada de valor, ninguém achou um atentado. Vocês conversaram com o pessoal da comissão de licitação também? Sim, conversamos, chamamos a comissão de licitação, os advogados que deram seus pareceres, o procurador-geral e também um advogado que é comissionado, mas também participou do processo, e aí ninguém viu que houve sobrepreço. Quem foi que fez o termo de referência? Pois é. Pegaram um termo de referência em Paços de Torres, é um Ctrl-C, Ctrl-V, inclusive com os erros gráficos. E outra coisa, o direcionamento é tão completo que até fala o número das páginas que está no projeto Crescer Sorrindo. Somente o projeto Crescer Sorrindo poderia concorrer. E mais uma coisa, a Cláudia falou, a Romagna, que é a proprietária da Educare, e também o Fernando, que é o proprietário da Organizando Viagens, que a esposa dele, a mulher dele, é que fazia toda essa parte documental. A mulher dele é irmã da Graziella. As 3 empresas. A mulher dele é irmã, e ele disse que ele não tinha nem conhecimento dessa parte técnica, que ficou tudo com a esposa, com a mulher dele. Fica muito difícil qualquer tipo de argumento de defesa, uma vez que, vamos lembrar aqui, hein? Obrigado, Erivelton China, participando com a gente aqui, presidente da Câmara de Capivari de Baixo. Obrigado pela atenção aqui, já vou mandar. Mas fica muito difícil qualquer tipo de defesa, uma vez que a própria prefeitura, a investigação da prefeitura parece que não andou, né? A gente não recebeu um retorno daquela investigação que lá nessa coletiva que nós falamos, lá da Graziella, que estava o Dr. Norton e também o prefeito Samir, foi dito que estariam sendo apurados. Eu já questionei algumas vezes, e a apuração da prefeitura, porque como é que tu me faz o termo de referência? Que eu tô desde a coletiva ainda com essa coisa na cabeça, como é que foi feito isso? Quer dizer... Só para não cortando, e a secretária, e o Gustavo vai falar agora, a própria secretária mandou um e-mail para a Cláudia para ela participar da licitação. E o próprio programa Projeto Crescer Sorrindo, ele só foi implantado dia 1º de novembro, numa festa aqui em Tubarão. Olha só! Tem coisas que... E sem contar a modificação de sócios, né, Gustavo? Vereador Gustavo, a modificação de sócios, de empresas, e ficou muito clara essa participação política. Sim. Roberto Carlos Alves, sim, amigo do prefeito, fala dele, né, atestado por ele, mas é de conhecimento comum. Então essa verificação da CPI foi toda essa influência política, por esse motivo que o processo andou em tempo recorde. É uma coisa que é absurda. E assim, né, alguns minutos que nós estamos aqui, que a rádio está abrindo as portas para a gente discutir, falar sobre, é tudo comprovado, tudo isso está no relatório. O vereador que leu o relatório, da página inicial até sua página final, conclusão do relatório, viu que tudo que foi comentado aqui está no relatório. Então, existe indícios de incongruências desde o seu início, com uma, entre aspas, suposta direcionamento de licitação, durante todo o processo, o superfaturamento e até a ordem de pagamento. Em 21 dias da homologação até o pagamento em 21 dias. Eu duvido a prefeitura em Santa Catarina, que está no Brasil, que tenha feito um processo tão rápido para pagar um amigo de prefeito. Bom, na coletiva, lá com a Graziella, o prefeito Samir se disse surpreso que não tinha informação. Na entrevista com vocês lá, ele também se disse surpreso. E eu preciso fechar, nós já estamos estourando nosso tempo bastante, mas o que é que eu até comentei com a Deise isso, que é que na entrevista com o Samir, tu me pareceu... se eu tiver equivocado, fica à vontade para me criticar, mas me pareceu que em algum momento tu estava questionando o Samir como se um ex-amigo, assim, num momento de, sabe, dizer, amigo, deixa eu tentar te ajudar aqui. Me pareceu isso em alguns momentos, que tu estava dizendo quem é que mandava na Secretaria da Saúde, quem é que coordenava esses trabalhos, qual a influência do vice ali naquela... Em bastidores a gente ouve muito essas questões que aqui. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, se pode... De verdade, a coletiva do Samir, o Samir ter sido sincero de dizer que realmente desconhecia isso tudo. Se na fala para vocês na Câmara ele repetiu isso, que eles conhecem isso tudo. E eu acho que a fala mais marcante do depoimento do Samir é de que se há erro dele é de confiar demais nas pessoas. E aí volta ao teu questionamento, quem mandava na Secretaria da Saúde, se é possível algum tipo de defesa nesse sentido. Eu acho que ele se comprometeu ao dizer que terceirizou a gestão na saúde. Ele é o responsável, não dá para terceirizar. Mas saindo da questão legal, digamos assim, se é possível que isso possa, enfim. O próprio depoimento da Cláudia, que era a pregoeira e depois foi secretária de Finanças, ela disse que o prefeito Samir terceirizou
a prefeitura ao Rogério. Mas eu queria chegar num ponto, porque não dá para acreditar que um prefeito, uma licitação de 1.200.000, que não é feito na Secretaria de Saúde, foi feito dentro da administração, não sabia de nada. O próprio prefeito de Canelinha, e tá aí, né, e saiu na NSC, em todas as televisões, ele falou, chegou um recurso de 700 mil para a cidade. A própria deputada que trouxe 700 mil direcionado para o kit, ela trouxe só 100 mil para a infraestrutura. Fizemos a licitação. E a própria licitação dizia que só poderia comprar quem tivesse o programa Crescer Sorrindo. Eu procurei no Brasil inteiro, só existe uma empresa, que é a da Graziella, que é a mulher do Roberto Alves. Então, ficou nítido, isso é nítido, né? Que o prefeito entender que até a destinação da verba já vem viciada, então. Sim. Ficou nítido que o prefeito Sami, a influência do Roberto Alves é muito grande dentro da prefeitura, a parceria com ele não é de agora como prefeito, eu acho que é de antes. Ficou nítido que o vice-prefeito que comandava a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Saúde, né? O atual, o cara que ficou lá 2 anos como secretário de Finanças, hoje está na assistente social, eles não demitiram. Então ficou nítido, isso para mim é nítido, o envolvimento do Sami, do Rogério e do Roberto Alves. Para mim os 3 fazem parte de uma organização, alguma aliança, alguma coisa, né? Para não deixar, né, tantos trabalhos da Câmara ir para frente, como dentro da prefeitura. Todos que sentaram na cadeira, Gustavo, todos que sentaram na cadeira para dar o seu depoimento, eram filiados num partido, foram na festa do partido do vice-prefeito, ou tinha cargo de comissão, ou era efetivo com gratificação. Então isso não é interferir, né? Não é interferir. Bom, aí bate de frente com o depoimento do vice, que disse que a caneta dele não tinha tinta, né? E que ele, quando muito, aconselhava. Mas isso, gente, eu preciso encerrar. Tem algo que vocês queiram deixar que eu não tenha perguntado, resumidamente, que nós explodimos nosso tempo aqui. Eu só quero dizer que as viagens também internacionais do prefeito, né, do Samir, com o Roberto Alves, todo mundo tem conhecimento, o prefeito atestou, amigo íntimo dele. Então, dizer que não sabia, sem contar outras licitações que foram feitas pelo próprio Roberto Alves, no caso como vencedor, sendo proprietário da empresa Bela Lousa, com a sua esposa, e viajou inclusive com a Graziella, que é a atual esposa do Roberto. Então, assim, olha, contra fatos, não há argumentos. O processo está aí para todo mundo verificar que realmente o problema em Laguna é sério, mas nós vamos continuar da nossa parte, Rafael, povo de Laguna e da região, fazendo a investigação e trazendo a verdade e a justiça para a população. Sem contar, Gustavo vai falar agora, sem contar o kit da dengue, né? Que quem ganhou a R$430 é a Bela Lousa, que é a empresa do Roberto Alves, do amiguinho do prefeito. E não foi pregão eletrônico. E o Conselho de Saúde não aprovou. Não passou pelo Conselho. Mais uma. E não só isso, tem diversas outras situações que o Conselho de Saúde não aprovou, não deu aval, e a Prefeitura vai atropelando esses órgãos que, no mínimo, têm que ser consultados e respeitados, Mica. Eu acho que está na mão da Justiça, já está na mão do Ministério Público Federal. A própria promotora disse a nós que já encaminhou ao Ministério Público Federal, e na hora certa a verdade prevalecerá. Eu não tenho, sem sombra de dúvidas, que isso irá acontecer. Meu Deus do céu. Gente, a entrevista com os nossos vereadores de Laguna, Gustavo Cipriano, Deise Dayana e o Kleber da Queque, desculpa.